Agora sim. Agora sim. Tudo bem, Francisca? Tudo bem? Boa tarde. Desculpa o atraso aí, mas a minha internet tá uma maravilha hoje. Mas tá para todo mundo. Eu estava fazendo uma entrevista mais cedo também, ficou caindo toda hora, mas agora vai dar tudo certo. Vai sim. Bom, Francisca, antes de qualquer coisa, eu queria muito te agradecer pela oportunidade de estar em conjunto com a sua empresa, dando oportunidade aos nossos acadêmicos do curso de Administração e Contábeis. É uma parceria da Faculdade Insted com a Associação Comercial, o Moacir deve ter te explicado isso, e a gente tem um desejo muito grande de levar para os acadêmicos a vida prática, como ela é. Né? Então, nosso trabalho é exatamente misturar ou trazer a teoria, a base de teoria, e colocar a prática, porque muitas vezes a teoria não é o que reflete a prática, e por isso a questão da gente fazer um projeto como esse, tá bom? Exatamente. Sim. E aí, antes também, eu queria te pedir permissão para a gente gravar, essa entrevista está sendo gravada, porque a equipe não consegue, eu não consigo organizar todo mundo, são 9 pessoas, né? Então, eles vão assistir depois essa entrevista para tirar as conclusões dele. Tudo bem para você? Tranquilo, tudo bem. Tá. E a última pergunta, antes da gente começar o bate-papo, você já teve alguma consultoria na sua empresa? Alguém já prestou esse tipo de serviço para você ou não? Você pode, que eu não consegui te ouvir, deu uma travada. Sem problema. Você já teve alguém fazendo consultoria para a sua empresa? Fazendo consultoria, não. Não. Tá. Ok. Por que eu pergunto isso, Francisca? Porque às vezes a insatisfação ou a frustração de uma consultoria vem exatamente quando a pessoa não sabe o que esperar da consultoria. Então, eu vou só fazer uma pequena fala para a gente alinhar expectativa e realidade. Você sabe que a frustração é baseada, a gente espera muito e a realidade, às vezes, não nos traz muito. Então, o nosso papel é investigar, fazer um diagnóstico, esse é um bate-papo inicial, a gente vai pegar alguns pontos que a gente acredita durante a conversa que possam ser do seu agrado, para que a gente possa trazer uma possível solução. Eu sou professora há 18 anos de marketing e RH, então as soluções mais que estão na minha área de atuação vão ficar comigo. Se a gente vê, não, a Francisca precisa de uma consultoria financeira, a gente vai buscar um professor da área para nos ajudar, tá? Então, o trabalho é exatamente esse. Diagnóstico, investigação, a gente vai ver com você, é uma coisa bem específica para a sua empresa, o que faz sentido para você, e aí a gente vai apresentar um projeto, um trabalho que possa ser desenvolvido pela sua empresa, tá? Então, o consultor, ele não bota a mão na massa, ele faz uma trajetória, mas quem faz a coisa acontecer são vocês, ok? Ok. Ótimo. Então, tá. Acadêmicos aqui estão com a gente de administração e ciências contábeis. A entrevista já é um resultado do trabalho deles, tá? Foram eles que fizeram. Eu só dei uma corrigida na entrevista, mas o que eu vou fazer agora, o instrumento que eu vou aplicar já é resultado de um trabalho realizado por eles, ok? Ok. Então, para que a gente possa entender melhor, Francisca, explica assim brevemente o que é o seu negócio. Qual é o que é a Carpe Diem para a gente? Tá. Só me dá um minuto, porque eu vou colocar um fone. Tá muito baixo. Eu tô tendo dificuldade de te ouvir, Paula. Ah, sem problema. Vou colocar uma caixinha de som aqui. Boa! Que aí eu te ouço melhor. Testando. Melhorou? Pronto. Foi, agora foi. Agora te ouço muito bem. Bom, a Carpe Diem é uma escola de música. Nós atendemos crianças a partir de 3 anos, tá? Atendemos crianças a partir de 3 anos. Hoje nós temos idosos. A minha senhorinha, a mais idosa, ela tem 85 anos. Tá. Então, nós atendemos todos os níveis. 90% dos meus alunos, eles são evangélicos, são cristãos. Evangélicos, na verdade. 90%. Mas nós atendemos a todos. Sem distinção, atendemos a todos. Porém, 90% são cristãos. A Carpe Diem, ela nasceu em 2013.
em 2013. Esse ano vai fazer 10 anos a Carpedim Unidade Paraty, né? Na verdade, o meu esposo, ele é músico. E ele já tinha tido uma outra escola lá no bairro Santo Amaro. E essa escola, por várias razões, ele separou da primeira esposa e fechou a escola. E quando eu casei com ele, eu disse que eu ia ajudar ele a reabrir a escola, que ele não queria mais, ele estava frustrado. E eu incentivei ele e conseguimos reabrir essa escola em 2013. De 2013 a 2018, ele trabalhava sendo professor, né? Ele era o dono, professor, e eu administrava a escola pelos bastidores. Só um pouquinho, Paula. À vontade. Não. Mas de quem que você está falando? Ah, tá. Eu tô em reunião agora, eu não vou poder falar com ele agora. Tá? Manda ele falar com o Clédson. Tá, outra coisa, rapidinho. Sabe aquela ideia que eu tive de fazer com o Ivan? Sim. Vou fazer com a Júlia de Cano. Perfeito. Obrigada, tá? Tranca pra mim, pra não me interromper mais, tá? Desculpa. Então, aí em 2013, eu sonhei junto com ele e fiquei administrando pelos bastidores. Coloquei um rapaz para ajudar ele na parte de secretaria, de atendimento, de matrículas, e esse rapaz me passava todas as informações, enquanto pelos bastidores eu administrava. Mas quem mais tomava conta era esse rapazinho. E eu descobri que a escola não dava lucro. Que, na verdade, quem estava pagando as despesas da escola era eu com meu salário CLT até então. E nesse período, quando ele me falava, Fran, eu não tenho dinheiro para o aluguel, o que eu fazia? Tirava dinheiro do meu salário e pagava aluguel. Fran, a escola não tem dinheiro para me pagar. Resumindo a história, quando eu cheguei aqui, as contas de luz, água, estava assim, cortava, pagava. Ou então, era para aquele período assim, para não cortar, eu estou pagando hoje e era desse jeito. Não tinha contabilidade, não tinha nada. E aí eu precisava tomar uma decisão. Eu falei para ele, eu não tenho mais como continuar bancando a escola. A escola não tem, ela não anda sozinha. O Clédson se matando de dar aula, não tem lucro. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o meu irmão foi e falou assim, olha, eu vou te ajudar por um período financeiramente até as coisas irem acontecendo. Paula, em 2018, a empresa que eu trabalhava foi vendida. Mais para frente você vai saber um pouco mais. A empresa que eu trabalhava foi vendida. E eu continuei nessa empresa por mais 3 meses. Aí eu cheguei na minha gestora, que é uma mãe do coração para mim, e eu falei para ela, né, no encontro que eu encontrei, que eu não estava satisfeita com a empresa atual que tinha comprado e que meu coração não estava mais ali. Eu trabalhei 22 anos nessa empresa. Eu era tesoureira geral dessa empresa. Então, toda a minha história, meu primeiro registro, minha história toda foi nessa empresa. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ela que meu coração não estava mais ali e que eu estava disposta a ajudar meu esposo, de tanto ele na minha cabeça. Eu não sou administrador, eu não entendo de nada, vem me ajudar. Pouco ou muito, mas você tem um pouco de experiência do corporativo, vem para cá, vem me ajudar. Falei, tá bom. Em 2018, para resumir a história, em abril de 2018 eu saí e saí dessa empresa. De um dia no outro eu já estava aqui. Já comecei a fazer todas as mudanças que precisava fazer. Comecei a bater de frente com esse menino, porque ele não aceitava as coisas, ele saiu e eu tive que abraçar a causa sozinha. Primeira coisa que eu fiz, fui para frente, fui para o balcão, atender e pensando nas estratégias e fui Problemas de tecnologia, Nath. Tem que avisar ela que travou. Vou botar um WhatsApp para ela.
deu uma... Oi? Voltou agora, eu acho, Francisca, você estava travada. Ou não voltou completamente. Tá travado ainda, Francisca. Ela caiu. Oi, Kathleen. Peraí, gente, que ela caiu. Tô mandando aqui para ela entrar de novo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, Tava com o problema que minha rede tinha caído de Wi-Fi. Da Francisca também, ela tava falando, travou e ela caiu. Desculpa. Vamos ver se a gente consegue. Vamos na fé que dá. Aí, voltou. Caiu, seu microfone tá desligado. Só aperta no microfoninho. Agora sim. Pronto. Travou, eu não sei até onde você ouviu. Tá, você tava explicando que daí você chegou, aí o menino saiu e você foi pra frente do balcão. Isso. Você foi atender, Aí, pensar nas estratégias. aí fui pensar nas estratégias e ver qual caminho que eu tinha que seguir. Com a minha pouca experiência, com a cara e coragem fui. E as coisas foram acontecendo, aí eu fui atrás de estagiária do CIEE, aí contratei estagiárias do CIEE, contratei mais professores para ajudar meu marido a dar aula, que aí a demanda foi aumentando. Até então era só ele como professor, é isso? Era só o meu marido como professor e esse rapaz que estava ajudando tinha contratado um outro prestador de serviço para ajudar ele a dar aula. Tá. Já estavam em 2. Okay. E a demanda foi aumentando, aí eu contratei uma estagiária do CIEE, foi aumentando a demanda, as estratégias foram dando certo, eu tive que contratar mais um outro prestador de serviço. E, resumindo, chegou em dezembro de 2018, eu tinha 2 estagiárias, eu tinha 5 professores e eu finalizei o ano com 99 alunos. E aí, quando nós finalizamos o ano, eu fiz um treinamento com toda a equipe, fiz um treinamento com todos eles, falando sobre as estratégias de 2019, o nosso posicionamento em 2019, que eu precisava de uma coordenadora pedagógica na área musical, e a gente foi pensando e criando as coisas. Nesse dia, eu brinco com ele, até hoje eu falo que ele foi infeliz naquele momento, porque falar com louca, eu falo, eu sou louca, meio doida, falar com louca é a pior coisa que tem. E ele foi e falou assim, na brincadeira, eu fiz uma dinâmica com eles, e na brincadeira ele falou assim, a gente podia abrir uma outra escola lá na Moreninha. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, a gente podia abrir uma outra unidade, não vem gente de toda Campo Grande fazer aula com a gente? A gente tem bastante aluno lá. Ou lá na Júlia de Castilho, não sei. Aí eu olhei para ele e falei assim, coloca no plano de ação, nós vamos abrir uma outra unidade. E já vamos marcar data para essa nova unidade. Todo mundo ficou me olhando assim, você tá louca? Você tá doida? Eu falei, tô. Eu achei um doido igual eu, nós vamos embora nesse negócio. Paula, em junho de 2019, eu inaugurei a unidade 2 na Moreninha. Eu falo que é loucura em cima de loucura, mas tudo bem. Eu não tinha estruturado a unidade Paraty ainda e abri uma outra. Mas, enfim. Logo depois que eu abri, veio a pandemia. E a gente foi criando estratégias para sobreviver, a equipe foi aumentando, chegou um ponto que o Paraty eu tive 180 e poucos alunos, a Moreninha eu cheguei a ter 80, o negócio estava indo muito bem, estava super tranquilo. Eu já tinha 2 estagiárias lá, tinha mais 2 aqui, e as coisas estavam acontecendo, mas eu sou uma pessoa muito impulsiva. E o que acontece?
entre separar a Francisca líder e a Francisca empresária, eu fiquei num conflito muito grande. Porque você é da área, você sabe que o ser dono é uma coisa e ser líder é outra. Porque o papel do líder é um, só que o dono, o empresário, ele tem que ter visão empresarial, senão não tem dinheiro para pagar funcionário, para pagar as contas, não tem condições. Então, eu fiquei nesse conflito entre ser a Francisca líder, a Francisca apoiadora, motivadora, e a Francisca ser dona, de cobrar, de exigir, de colocar as coisas para frente. Então, assim, eu entrei em conflito, e aí eu perdi professores bons, porque eles começaram a não seguir normas, não seguir as regras, que eu tinha uma visão muito grande, eles estavam naquela visãozinha limitada de uma escola de música, de uma escolinha como se fosse dar uma aula, e eu não quero uma aulinha, eu quero uma escola de música, uma escola onde essa escola, ela vai formar músico, seja ele por hobby, seja ele para tocar na igreja ou seguir uma carreira profissional, tem que ter método, tem que ter metodologia, tem que ter rotina, tem que ter passo a passo. E eu tive muita dificuldade para eles compreenderem isso, ou seja, a visão deles estava diferente da minha visão e do meu propósito. E aí eu perdi muitos professores bons e as coisas foram acontecendo. Hoje a escola, hoje nós não estamos mais com uma equipe grande. Hoje o nosso número de alunos não é mais o mesmo, deu uma reduzida por conta da própria pandemia e por conta dessas questões do professor não se importar com aquilo que eu acredito que o meu aluno é o mais importante, né? O meu aluno, eu tenho que dar o meu melhor para o meu aluno, não é uma aulinha, desculpa o termo, gente, não é uma aulinha cuspe, giz, é uma aula extraordinária. E eles não tinham isso. Na verdade, a gente tem aí exatamente o conflito clássico, que é a visão do empresário, né, do negócio, que na verdade, normalmente, eu sei muito bem o que é isso, porque eu já tive 6 empresas, né, então, sucesso, fracasso, eu já lidei com tudo que você pode imaginar, e às vezes a gente tem uma visão, só que se isso não incorpora no DNA de todo mundo que está ali, aí você realmente perde. Então, vamos dizer assim, você pode ter perdido bons professores tecnicamente falando, mas comportamental, que não agregavam na sua visão de negócio, né? E você não consegue construir sozinha, é o que eu brinco com a minha diretora da faculdade. Você pode ter uma visão linda, agora quem faz a diferença é o professor que está em sala de aula, olhando na cara do aluno, né? Então, você pode ser a melhor diretora, a melhor dona do mundo, mas se você não tiver uma conexão com quem está ali, e como é que você conseguiu resolver esse conflito, Francisca? Você tem missão, visão? Como é que você trabalha isso hoje em dia? Eu tenho a missão muito bem clara, missão, visão, valores, tenho estampado na escola e brigo por isso todos os dias, né? Mas os conflitos, eles continuam, eu tento me manter como empresária, como a dona do negócio, eu tento me manter também como líder, por mais que é difícil isso para mim, manter esses dois, eu entro em conflito, já teve momentos, inclusive recentemente, eu surtei, eu falei pro meu marido, eu não quero mais saber, eu vou voltar pro CLT, isso não é para mim, eu caí de paraquedas aqui, eu vim para te ajudar, mas esse negócio não é para mim, eu tô tendo que estudar música para eu poder agregar mais na escola, eu tô tendo que estudar, Paula, estou estudando música, fazendo curso de canto para eu poder dar aula de canto, porque eu não encontro profissionais bons para me dar aula de canto. Então, isso é desafiador, é muito difícil, né? Eu posso dizer para você que é uma construção diária. Como eu te falei, eu não tenho tantas pessoas comigo hoje como eu tinha antes. Hoje está bem resumida, está bem enxuta. Eu tenho os mesmos professores que atendem aqui lá na Moreninha, eu já não atendo mais nem quarta e nem sexta, porque eu tive que reduzir para poder trazer os professores de lá para cá, sabe? E aí eu fico nessa, eu quero crescer, eu tenho potencial para crescer, tenho um potencial muito grande para crescer,
eu sei que eu consigo, mas eu preciso de estratégias, eu preciso exatamente disso, de uma consultoria que me diga, Francisca, eu não quero que façam nada por mim, mas me mostra, olha, vai por aqui, faça isso desse jeito, que vai dar certo. Tá, me fala Então, o cenário hoje... atual da sua empresa. Primeiro, qual que é o tamanho da sua equipe, tanto no Paraty quanto no Moreninhas, e qual é o tamanho da clientela que você atende em cada uma delas? Só para a gente entender hoje com o que a gente está lidando. Tá. Eu vou olhar ali no meu painel, tá? Porque como tá lápis, eu não enxergo muito. Mas olha só, hoje, a minha atual realidade, eu estou com 65 alunos na Moreninha. Ok. Estou com 65 alunos na Moreninha. Estou com uma equipe de 3 professores apenas. E uma estagiária. Ok. Lá, Paula, eu consigo atender nessa escola, questão de espaço, eu consigo atender lá até 300 alunos, porque é um prédio. Eu ia te perguntar se você consegue dimensionar, porque uma coisa é você falar para mim, Paula, eu tenho 65, mas eu consigo atender 100. Não, então vamos no nosso máximo, eu consigo atender 300, Consigo. Organizando o dia de semana e tal. Isso, organizando horários, dia de semana, e eu tendo profissionais, porque eu não tenho professores para atender. Eu estou até buscando uma parceria com a UFMS para estágio, para contratar estagiários. Do curso, né, de música. Do curso de música. Perfeito. Então, lá eu consigo ir. Aqui no Paraty, a realidade ela é um pouco diferente. Aqui no Paraty é uma galeria, né? Então, assim, eu não consigo tanto. Mas, estruturando tudo certinho, eu consigo atender de segunda a sábado, né? Atendendo de segunda a sexta, das 8 até as 21. E no sábado até às 17, eu já fiz o cálculo, eu consigo atender até 200 alunos aqui. Ok. E hoje você tem quantos? Hoje eu estou com 106. Tá. E quantos professores? Eu tenho os 3 de lá, que são os mesmos 3 daqui, mas eu estou com 4 professores aqui. Tá. E uma estagiária também? Aqui eu tenho 2 estagiárias. Não, na verdade, não tenho mais 2 estagiárias. O que eu tive que fazer? A minha estagiária, ela é os meus 2 braços e as minhas 2 pernas. Ela encerrou o curso, o 3º ano, mas ela não escolheu a área administrativa para a faculdade, escolheu enfermagem. Então, eu não tinha como continuar com ela com estágio. E eu não podia perdê-la. Eu tive que registrar ela. Okay. Então, eu tenho ela como secretária, já CLT, que é o primeiro mês dela e uma estagiária que me atende quando ela vai embora, a partir das 16h30 até o último horário, ela fica comigo aqui. Ok. Para a gente entender, entenda que assim, não é a nossa área de atuação. Então vamos imaginar que eu sou um cliente, eu vou na sua empresa, eu quero fazer aula de música. Quais são a oferta de produtos e serviços que você tem, no caso, serviços, né? E como é que funciona? Eu pago por hora, eu pago por mês? Me explica como é que funciona essa logística de vocês. Eu tenho 2 pacotes de aula. Eu tenho um pacote de uma vez na semana, 1 hora de aula, e 2 vezes na semana também 1 hora de aula. Tá. Né? E é um contrato que eu faço com eles de 12 meses, um contrato de 1 ano. Ok. A cada bimestre, nós aplicamos uma prova teórica com o aluno, para testar o nível de conhecimento, como que está indo, uma prova teórica e uma prova prática, bimestral. Okay. Quando encerra o contrato, ele tem a opção de renovar o contrato e ir para o nível intermediário, ou se ele não quiser continuar, achar que já é o suficiente, terminou o contrato, são 12 meses. Ele faz uma prova final, eu entrego o certificado do nível que ele concluiu. Tá. Pergunta, quanto ele paga para ter aula uma vez por semana e quanto ele paga para ter aula 2 vezes por semana? Hoje, uma vez por semana, o nosso pacote está R$ 185,99. Ok. E duas vezes? 2 vezes, deixa eu só confirmar aqui que eu não sei como que fica aquilo lá. É 250 alguma coisa. Peraí, Paula, deixa eu achar.
Eu deixei separadinho aqui para passar para você e não sei onde eu coloquei. Não tem problema, isso é só mais ou menos. É 250, 260, mais ou menos Os isso. professores, eles são CLT ou você paga eles conforme eles trabalham? Como é que é essa parceria com esses professores? Eles são prestadores de serviço, eles recebem por hora aula ministrada. Ok. Eu sou uma escola licenciada pelo CAEM, pelo CAEM, Central de Apoio às Escolas de Músicas do Brasil de São Paulo. Aqui em Campo Grande eu sou a única escola filiada ao CAEM. Isso é muito importante. Isso. E eles orientam a gente pagar para esses prestadores de serviço de 30% a 35% do valor que o aluno paga. Esse professor ele tem que ser MEI, me entregar a nota fiscal, né, como prestador de serviço da área de música. Só que a minha dificuldade, como eu te falei, ela era tão grande de achar, porque músico tem bastante. Tem muitos músicos, mas... Quem sabe dar aula são poucos. São poucos. Concordo. Então eu não pago esse valor para eles, eu pago 40%. Eu pago mais do que eles me orientam. Eu pago 40% para ver se eu consigo segurar esses que estão aqui. Estão satisfeitos com esse valor. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eles sempre reclamam, sempre querem mais, só que não se esforçam para mais. Essa 1 hora de aula que ele dá para um aluno ou é vários numa sala? Paulo, o nosso diferencial também é esse. Nós atendemos, é tudo personalizado, é de acordo com a sua realidade, com o seu objetivo. Então, é um aluno por aula. Tá. Única questão que eu trabalho em dupla são alunos de bateria. Okay. Que aí eu posso ter... Travou de novo. Ter os mesmos objetivos. Agora voltou. Tá, então a última coisa que eu escutei foi: o único que a gente trabalha em dupla é aula de bateria. De bateria, mas quando eu encontro alunos com o mesmo gosto musical, né, e o mesmo nível, aí eu coloco 2 alunos, que é uma inovação para esse ano. Esse ano que eu coloquei 2 baterias na sala de bateria, porque eu não achava mais professor, então eu tive que colocar para aproveitar um único professor e conseguir colocar 2 alunos e atender a minha demanda, porque a minha demanda maior aqui é exatamente os professores que me faltam, bateria e canto. Tá, hoje é a sua demanda maior, mas qual que é o seu produto que mais vende? Bateria, canto e violão. Ok. Canto e violão. Tá, voltando um pouquinho numa informação extremamente importante. Você é a única escola licenciada pelo Centro CAEM. Pelo CAEM, Central de Apoio às Escolas de Música do Brasil. Ok. Então quer dizer que o cara vai aí, por exemplo, eu vou lá na escola da Francisca e eu quero aprender a tocar violão. Não é somente alguém me ensinando a tocar violão, eu vou sair um músico certificado profissionalmente. Esse é o trabalho de vocês. Esse é o nosso trabalho quando ele quer se tornar um músico profissional ou um músico instrumentista para ele tocar na igreja com nível teórico. Mas quando é por hobby, normalmente ele não quer, ele só quer aprender a tocar e ele não quer fazer prova, ele não quer teoria. A gente com muito jeito... Tá tudo bem, mas a gente vai com jeitinho tentando filtrar para saber como que tá esse nível de aprendizagem dele, e a gente vai se resolvendo. Agora, para esse ano de 2022, eu aderi ao método Keep on Playing, que é um método de educação musical. E como que é o nome? Keep on Playing. Posso te mandar depois o nome certinho, mas é o Keep on Play. Ele é um método de ensino que ele me deixa, ele certifica o meu aluno a sair da minha escola técnico no instrumento que ele escolheu. Ele vai sair daqui com certificado, uma formação técnica, ele vai sair técnico em bateria, ele vai sair técnico especialista em guitarra jazz, ele vai sair técnico especialista em guitarra, eu tento administrar, mas eu não sou musicista, então tem muita coisa que eu não entendo. Então ele vai sair técnico no teclado. Então são 3 anos de curso. Ele vai precisar fazer esses módulos. Um módulo dura 6 meses. Ele compra essa apostila à parte,
Finalizou os 6 meses, ele faz uma prova, passou, ele pega o certificado e ele vai para o próximo nível, ele vai para o módulo 2. Pergunta, isso começou este ano? Este ano que eu estou devagarzinho aderindo. Ok. Os professores estão muito resistentes. De valores, porque uma coisa é eu querer aprender a tocar para ser um músico pro hobby. Outra coisa é eu querer ter uma certificação. Você chegou a rever isso ou não? Não, eu não revi porque eu acreditei que isso fosse um atrativo, um algo a mais para oferecer, para trazer, para ter uma demanda maior. Única coisa que paga mais é o pai se responsabilizar pela compra do material. Ele compra o material à parte. Eu não tenho lucro sobre esse material. Eu repasso para o pai o mesmo valor que a Keep Play me passa. A única coisa que eu acrescento é a taxinha do frete, mas eu não tenho ganho nenhum nisso. Eu quero ter o meu aluno por 3 anos aqui e eu quero que ele saia um técnico daqui. Esse é o maior concorrente hoje? O meu maior concorrente hoje, bom, eu ainda não descobri certinho para te dizer. Por quê? Porque a nível, eu não gosto desse nome periferia, não gosto. Mas a nível bairro, eu não tenho concorrente. Eu tenho uma outra escola próxima aqui, que é uma escola muito boa também, só que ela não tem ela não oferece o mesmo que eu ofereço, ela não tem o mesmo, ou seja, eu me considero que eu tô acima dela. Quando você diz aqui, é no Paraty ou na Moreninhas? Desculpa, só para eu me localizar. Aqui no Paraty, nas adjacências, Talentos. Quanto eles cobram? Não faço ideia. Tá, a gente pode investigar isso para você, tá? Tá. A nível centro, a minha concorrente, que eu acredito, mas eu não sei se seria concorrente porque o perfil do público é outro. Eu acredito que seria Tom Maior, Carlos Gomes, ali aí pertinho na minha de cabeça vocês. É Carlos Gomes, assim, porque eu sempre passo lá na frente, eu também não é uma área que eu entenda, mas eu vejo... Mas é uma escola que a gente já investigou questão de valores, o valor deles é muito mais alto que o nosso, só que assim, pelo que a gente já investigou, já mandei cliente misterioso lá, o nível de alunos é bem pouco, eles têm pouca demanda, eles ficam fechados, qualquer feriado eles fecham, aqui eu não fecho, é muito difícil. Da pandemia eles pararam, eu não parei um dia, eu dei aula online, meus professores deram aula online, a gente fez lives, a gente fez Zoom, então a gente fez de tudo para não parar. E então, assim, é uma escola que eu vejo que sempre, vez ou outra, tá fechada, ela teve o final do ano deles, eles fazem férias, eu não faço férias, eu faço uma pausa entre Natal e o Ano Novo, que dá o quê? Uns 10, 12 dias, por causa da minha demanda, e os meus alunos querem aula, eles querem. Né? Então não sei se seria concorrente, porque o perfil do público deles é apesar que eu atendo gente de Campo Grande inteira, eu já tive momentos, Paula, que eu atendi interior, veio gente de Aquidauana fazer aula aqui, de Bela Vista, essas cidadezinhas, Hidrolândia, de vir fazer aula uma vez por semana aqui. A minha pergunta, ela tem 2 objetivos. Primeiro é realmente saber se você deu uma investigada geral na cidade, até para entender nível de preço. Claro que tem diferença, né? Mas a gente pode te ajudar a mapear isso novamente, então, no novo cenário, que é 2022, às vezes você fez isso há muito tempo. E o segundo objetivo é entender o que você enxerga como concorrência. Porque quando eu te pergunto quem é sua concorrência, a minha cabeça vai para outros lugares. Né? Então, a minha concorrência, por exemplo, como escola de música, pode ser cursos online, né? Pode ser a Doméstica, que agora está comercializando o curso do, sei lá, eu vi esses dias, do Carlinhos Brown por R$ 59,90. Né? Então, para onde a gente olha, para onde vai o nosso olhar para essas coisas. Entendi. Então, é nesse sentido que, inclusive, vai vir para você, nesse projeto, nesse relatório, esse mapeamento que, às vezes, a gente, dentro do negócio, Francisca, não entenda como uma crítica, absolutamente. É que eu sei como empresário, para você ter uma ideia, para você entender a minha história, eu tive 6 empresas. Eu tive 2 empresas na mesma área de atuação, uma a minha de maior sucesso, a que mais ganha dinheiro, e a outra que me levou à falência, no mesmo ramo.
Então, o nosso olhar, quando a gente está dentro do negócio, às vezes pode se perder com os nossos problemas diários, né? Então, é isso muito que a consultoria vai tentar trazer para você. Esse olhar de fora, olhando a sua realidade, mas trazendo elementos que, às vezes, a gente, quando está vivendo, o problema não enxerga, tá? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Essa informação, para mim, esses certificados seus é extremamente importante. Depois a gente vai conversar sobre isso. A pergunta é agora, como é que hoje você faz a captação de clientes? Quais são os caminhos, a comunicação? Por onde você vai para que o cliente chegue até você? Olha, a gente trabalha muito o Facebook, Instagram, a gente trabalha muito a atualização de tudo que acontece na escola pelos status das 2 unidades. Então, a gente recebe muito aluno nesse sentido. Eu nunca fiz anúncio nem tráfego pago, mas diante da minha realidade desse ano, eu iniciei esse projeto agora, esse mês final de fevereiro. Uma pessoa do Paraná me procurou, me fez uma proposta e ele quer me ter como um case de sucesso, e a gente entrou num combinado de valores que deu certo, e eu estou fazendo com ele. Eu estou fazendo com ele esse tráfego e anúncio. Então, a gente está começando nesse trabalho. Já começou. Vem muitas mensagens. Começou agora. Tem o quê? 2 semanas, 1 semana praticamente. Foi semana passada que a gente começou, na verdade. Isso muito me interessa. Você tem informações, por exemplo, para que tipo de público ele está direcionando, qual que é a sua persona, o que ele criou? Você tem essas informações para nos passar? Ótimo. Tenho. Passo sim. Posso te passar tudinho. A gente consegue avaliar, se bem que faz 1 semana, né, Francisco? Mas você já sentiu algum tipo de procura, de busca por conta disso ou não? Bem pouca. Tá tendo assim. Eu até questionei ele falou que, Francisca, vamos com calma, porque é assim mesmo. Não sei se é o que ele disse, é assim mesmo. Então, nós estamos plantando. O pessoal tá clicando no link, tá vindo perguntar, mas só pergunta quando a gente passa as informações. Aí a gente tem que ficar tentando instigar a pessoa para marcar a demonstrativa e não vem marcar essa aula demonstrativa. Perfeito. Você ainda não tem, por exemplo... Não estou tendo resultado ainda. Um plano escrito, assim, pelo menos planejado, pode até não estar escrito, porque às vezes está na nossa cabeça, de o que fazer com esse cliente. Então, o cliente entrou o primeiro contato, clicou, curtiu, qual é o próximo passo? Você não tem isso ainda, claro. Temos tudo, temos o passo a passo, tudo certinho. A pessoa clicou lá, eu vi esse anúncio no Instagram, vi esse anúncio no Facebook. Aí, automaticamente, ele já vai, a minha secretária já vai responder ele, né? Cumprimentando e perguntando qual é o curso de interesse dessa pessoa, e a pessoa vai dizer, eu quero saber bateria para criança, para não sei o quê, e aí a gente vai dando todas as informações e chama para uma aula demonstrativa. Ótimo. Mas aí, a gente chama para uma aula demonstrativa. Essa aula, eu não sei se está errado ou não, essa aula, até o ano passado eu não cobrava. Essa aula demonstrativa. Hoje eu cobro uma taxinha de R$30 para gerar comprometimento. Por quê? Porque até o ano passado, muita gente marcava demonstrativa e eu deixava de atender pessoas que realmente queriam e a pessoa não vinha. Eu ficava com o professor 1 hora parado esperando e a pessoa não aparecia, não nos atendia. Então, quem quer realmente vem, quem não quer fica enrolando. Aí eu falei, olha, a partir do ano que vem eu vou cobrar uma taxinha de R$30 para gerar comprometimento. Então, se a pessoa que ela vai vir, ela vai pagar os R$30 e vai fazer. Então, para esses anúncios que a gente está testando agora, eu não sei se eu deveria fazer esse exclusivo gratuito para trazer, ou se eu continuo cobrando, porque não está tendo resultado ainda. Mas está tendo, o pessoal está clicando. É ele que faz os seus posts e é ele que patrocina, só para eu entender qual que é o papel dele nessa história, dessa agência, né, de publicidade, vamos dizer assim, a agência de marketing digital. Eu pedi para a pessoa que cuida dos posts para mim, para fazer esses posts para ele poder fazer esses anúncios. Acho que foram uns 15, 20 posts que ele fez,
né? Ele distribuiu entre Paraty e Moreninha, então ele fez uma semana, não, ele fez anúncios voltados para a região da Moreninha e fez anúncios voltados para a região do Paraty. O público até então estava sendo para mães, né, que queriam colocar o seu filho em uma atividade extra. E aí fez aquela chamada para música, né? E aí eu falei para ele, lá na Moreninha eu tenho uma demanda maior de evangélicos, de igreja, então direciona para o público evangélico, vamos testar lá. E aí ele fez, e agora que nós vamos sentir isso, porque foi recente que ele fez. Demora mesmo, Francisca, é normal, tá? É realmente normal, esse delay, às vezes vai demorar uns 4, 5 meses para você conseguir começar a sentir esse retorno, mas é extremamente importante, primeiro, você já ter começado, e segundo, você ter um marco, né, que divide a percepção. Então, pô, a partir de agora, a gente tem esse tipo de ação, e ela trouxe tal resultado que antes não tinha. Então, tá. Voltando à pergunta, hoje é só rede social que você usa, ou você tem alguma outra ação de captação de cliente? Captação de cliente. Não, seria isso mesmo, e a gente pede indicação de alunos, a gente pede indicação, quando ele faz a matrícula, eu falo que quanto mais aluno ele indicar para a gente que fechar a matrícula, a gente dá um desconto na mensalidade para ele. Eu trabalho muito as lives, o ano passado eu fazia live toda semana, toda segunda, mas foi muito cansativo e foi ficando muito batido. Esse ano a gente está fazendo uma live por mês. Aí eu fiz umas parcerias com algumas empresas aqui, com a pizzaria, com loja de roupa, com design de sobrancelha. Então, cada live a gente traz um aluno para apresentar, eu trago um assunto interessante, às vezes uma palestra, às vezes dicas, sugestões, ou só música mesmo, os alunos tocando, e a gente faz sorteios desses parceiros, que sempre sorteia uma coisa aqui, outra coisa lá. Pra ajudar mesmo a rede social. Isso você faz no Instagram, YouTube, o quê? Eu faço no Instagram, só que eu tenho mais seguidores no Facebook, mas eu faço no Instagram. Ok, tá. YouTube, não. Você não usa? Não, até temos o canal, mas assim, como eu sou tudo na empresa, agora que eu estou começando a enfrentar esse medo de com cara e coragem, mesmo sem recurso financeiro, eu tô indo. Perfeito. Chamei fiz essa parceria. Coisas que são, tipo, não tem custo financeiro, muitas vezes, para fazer. Precisa de tempo, claro, para pensar e para planejar, mas esse planejamento a gente pode te ajudar. Entende? Então, por exemplo, na minha visão agora, assim, dando spoiler muito imediato do nosso bate-papo, mas YouTube, dentro do seu contexto de negócio, é um canal extremamente interessante, mas calma que depois a gente vai estudar e vamos te levar uma ideia como é que usa isso de uma forma efetiva, e não só, abre um canal no YouTube, não é isso, né? Tem que ter toda uma construção que a gente vai ver se é possível. Outra pergunta que não quer calar, quantas igrejas evangélicas tem no Paraty, quantas igrejas evangélicas tem na Moreninha? Nossa, Paula, tem muitas, eu não tenho noção de quantidade, mas são então, muitas. Então tá. Exatamente o que eu queria saber. Igrejas. Pode deixar com a gente que a gente vai tentar mapear isso. Outra coisa, Antes de você me perguntar, deixa eu só pontuar uma coisa que você falou lá atrás, que eu esqueci de complementar. Os meus alunos, eu não tenho demanda para o online. Eu até ofereço aula online, porque o meu sistema me permite dar aula em tempo real para o aluno dentro da plataforma que eu tenho, é o eMuses. Mas eles não gostam de aula online, eles preferem vir na escola, eles querem aqui, então eu não tenho demanda. Eu já tentei, mas não tem, eles não querem. Eu realmente não vejo que seja um caminho para você, assim, claro. Eu não sei como as pessoas compram esses cursos online aí, eu não sei. Então, cursos de música eu falo. Quando eu vejo, na verdade, eles têm um apelo, Francisca, muito porque o cara é famoso, entendeu? Então, tá muito fora. Eu só tô fazendo um comentário só, porque eu fiquei, realmente, assim, eu nunca tinha visto, né? Então, eu achei, inclusive, que era uma coisa diferente. Mas, com certeza, o seu público é uma coisa muito presencial, o que é ótimo, né? O que é maravilhoso. Peraí, vamos tentar voltar aqui.
Tá, evento, essas coisas, você falou que faz live, agora meio que, né, uma pandemia meio estranha, meio que saindo ou não saindo. O que você planeja para esse ano de 2022 para aumentar a captação dos seus alunos, se é que planeja, né, se já pensou em alguma coisa, fora patrocinar esses posts nas redes sociais? Sim. Para este ano de 2022, eu planejei algumas ações, que inclusive agora em fevereiro nós tivemos a primeira. Eu estudando, pesquisando outras escolas aí de São Paulo, fora, eu achei algumas coisas interessantes e trouxe para a minha realidade, tentando dar certo, mesmo não tendo tanto conhecimento. Em fevereiro eu fiz o meu primeiro pocket show de teclas, aonde eu reuni os alunos de teclado. Aí em um sábado eles vieram para apresentar, para fazer um pequeno show e apresentar um pouco do que eles têm aprendido na sala de aula. Não tivemos tanto resultado porque os professores não se envolveram tanto. Não se envolveram, não se dedicaram, não me apoiaram. Mas eu tenho a minha professora de teclado também, que é a minha coordenadora pedagógica hoje, que me deu esse suporte, e a gente foi com cara e coragem. Vieram os pais, trouxeram amigos, nós transmitimos ao vivo, transmitimos pelo YouTube também. Pelo YouTube não, pelo Instagram, e eles participaram, as mães tiraram foto, aí quem passou na rua, porque aqui a gente tá bem na rua da divisão, né, aí ficaram olhando, aí um veio ali e perguntou, eu já tava com uma outra pessoa aguardando com os panfletos na mão, uma prancheta, esperando uma oportunidade para pegar contato. Então, ali naquele evento, teve 2 pessoas que perguntou, e a Nathalie entrou em contato, agendou uma demonstrativa, mas não fechou. Agora em abril, eu tenho o Open Class de canto, que é outra coisa inovadora que eu vou fazer. Então, já estou pensando, então vai ser com os alunos de canto, mas eu queria algo diferente, então ainda estou estudando, ainda estou pensando, porque essa semana, o início dessa semana para mim foi muito desafiador por problemas pessoais, eu não consegui trabalhar segunda nem ontem, eu estou vindo para cá hoje. Então, assim, estou estruturando de novo para poder tomar fôlego, umas pancadas que a vida dá para parar a gente. E aí eu estou voltando agora para me recompor e colocar o carro na rua. Então, tem várias ações. Eu vou ter de bateria em setembro, que é o free show de bateria. Esse dá muita gente. O de bateria já está indo para o 3º ano. Eu sempre fiz só de bateria. Esse ano que eu estou inovando, fazendo com todos os outros instrumentos. Mas eu preciso criar estratégias para ter público. Tá. Aqui você atribui a quantidade de alunos que você já tem. Partindo do pressuposto que, até pelo que você relatou, não teve muito investimento, vamos dizer, em propaganda, em comunicação e nada disso. Então, você tem uma inteligência muito grande, uma capacidade de captação desses alunos, claramente. A que você atribui isso? Como é que você conseguiu tanto aluno? Eu acredito que é muito pelas indicações, pela igreja, porque assim, por ser cristã, meu marido, ele vive de música, a vida dele foi música, então ele é muito conhecido em Campo Grande. Meu marido, ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido. Então, assim, tem gente que vem de fora, do outro lado da cidade, para fazer aula com o Clédiston, quer fazer aula com o Clédiston. Tanto é que a agenda dele é hiper mega lotada. Esse ano eu tirei a terça-feira para ele dar uma descansada, que até brinquei com ele. Falei, você tá ficando velho. Você tem que descansar, porque ele tava dando aula das 7 da manhã às 11 da noite. E no sábado até às 6. Então, assim, eu falei, não dá, por mais que você ama, você respira música, é o que você ama, mas não dá, a sua aula não vai ter mais qualidade. E aí eu consegui reduzir a terça-feira dele. Mas, assim, é indicação, as pessoas indicam muito. Essa coisa da comunidade, né? Isso, da igreja, a igreja, e as pessoas, por o meu público ser
digamos, é isso, esse filtro eu já fiz, 90% evangélico, então ele sempre vai divulgando para vir para Carpe Diem, porque aqui vai ter um repertório direcionado exclusivo para eles. Aqui não tem nada, aqui ele não vai tocar, se ele não quiser tocar rock, ele não vai tocar rock, ele vai tocar o gospel que ele quer. Então, eu acredito que a indicação e essa questão mesmo da fidelização, porque os alunos, eu tenho uma aluna aqui, Paula, que está com a gente há 4 anos. Ele já fez violão, já fez bateria, porque ele gosta de estar aqui. Então, a minha briga com os professores é essa, é de entregar o melhor, é de ser uma aula diferente, é trabalhar todos os recursos possíveis para fazer o aluno se sentir motivado. Ele cancele a academia, mas que ele nem pense em cancelar as aulas de música quando a coisa aperta. Então, a gente trabalha muito essa questão que é terapêutico, além dela ter os benefícios, é um momento exclusivo seu, um momento que você tem para você, então também é terapêutico. Então, a gente usa todos os recursos que a gente tem. E eu tenho algumas formações em coaching, então eu aplico a metodologia do coaching também aqui na escola, então eu passo algumas coisas para os professores, então eu tento orientar. Tenho um ou outro que segue certinho, tem outros que não se importam tanto, que eu ainda não consegui trabalhar e despertar isso neles, mas aos pouquinhos eu vou errando e vou acertando, Paulo. Perfeito. Você já tem planos ou já pensou em alguma forma de pegar vamos dizer assim, a estrela do seu negócio, que no caso, por acaso, é o seu marido como músico, e colar alguém nele para que ele construa novos Gladsons da vida, porque daqui a pouco ele não aguenta mais, daqui a pouco vocês têm 5 escolas e ele não tem como dar aula em todas. Como é que você enxerga esse tipo de assunto? Paula, isso é uma coisa que eu busco muito, sabe? Tenho buscado muito, e até um tempo atrás eu acreditava que eu tinha essa pessoa aqui com a gente, que era essa a minha intenção. Mas eu não vou expor aqui, porque nós estamos com outras pessoas, está sendo gravado, isso pode comprometer. Mas, assim, essa pessoa está com a gente até hoje, esse professor, ele é um excelente professor, ele tem uma persuasão muito grande, ele tem uma experiência grande, uma experiência técnica, né, técnica. O comportamental eu venho ajustando ano a ano, tanto é que ele está há 3 anos comigo, é o professor mais antigo, ele é muito querido pelos alunos, só que ele tem um problema muito sério, né, eu vou só dar uma pinceladinha, mas vocês já vão entender, tanto é que eu tive que tomar algumas providências, e eu achava que ele seria essa pessoa, mas ele é muito safado. Já entendi. Então eu tive que já entendeu? Então eu tive que tirar todas as alunas mulheres dele, ele só tem alunos homens. E aí os meus pensamentos se frustraram, porque eu queria construir um novo Cledson. E agora o que eu tive que fazer? Pegar alunos. Eu estou pegando alunos com potenciais, estou trabalhando isso neles, para já pensar em futuramente, já instigando eles para eles criarem esse desejo de ser um futuro professor. Ótimo, ótimo que você tem esse olhar. Eu só queria saber disso, porque não vai ser fácil, não é simples essa construção, até pelo exemplo que você deu mesmo, para que tenha uma continuidade, né? O que a gente diz de empresarial, a gente precisa ter pessoas com mesmo valores de vida, né? Mesmo nível de educação sociopolítica, vamos dizer assim, que é uma coisa que parece que não, mas pega muito, né? Mas perfeito, o seu olhar já está para isso, é o que eu precisava saber, que a gente pode trabalhar também isso mais para frente. Hoje, fala para a gente assim, se você pudesse falar um pouquinho, quais são os pontos fortes da Carpe Diem e quais você enxerga que são os pontos fracos da Carpe Diem? Os pontos fortes da Carpe Diem, olha, é difícil como dona falar isso, né? Mas eu acredito que os pontos fortes da Carpe Diem é o compromisso que a gente tem com os alunos. É o compromisso que a gente tem de entregar o nosso melhor para eles, de se preocupar com eles, de não querer uma metodologia engessada, de não fingir que dá aula, de trazer o aluno para cá para enrolar.
é de dar, realmente, fazer com que ele saia daqui. Tanto é que a nossa missão é transformar vidas através da música. Essa é a nossa missão. E eu bato muito isso em cima. E eles vêm para cá, eles têm prazer em estar aqui, eles brincam, eles se divertem, eles tiram foto com a gente tem o cantinho Carpe Diem, onde a gente tira foto. Todas as datas comemorativas, a gente sempre inventa alguma coisa, vídeo, foto, acessórios, a gente tenta agradar eles, para eles não querer faltar aula. Então, eu vejo isso como um ponto forte, que é a preocupação que a gente tem com eles, né? O compromisso que a gente tem com eles. E o ponto fraco, que eu vejo muito fraco da Carpe Diem, é esse, o meu time de professores ainda não está alinhado aos nossos princípios e aos nossos valores, como nós sonhamos, porque a minha missão é transformar vidas através da música. A minha visão, a nossa visão é ser referência, é ser conhecida e reconhecida como a melhor escola de música de Campo Grande. E eu sonho, Paula, em ter 4 unidades, eu quero uma em cada esfera de Campo Grande. Eu já tenho 2. Os nossos valores: comprometimento, ética, honestidade, respeito, segurança, fé e amor. Quais são os seus planos para as próximas unidades? Que tipo de coisa passa pela sua cabeça quando você pensa, eu vou abrir em tal lugar? É exatamente isso, oportunizar para outras pessoas esse conhecimento musical, essa transformação. Não. Desculpa. Por exemplo, como é que você vai escolher o bairro, se é que a sua intenção é ir para um outro bairro, ir para o centro? Qual que é a sua visão de negócio? Não, o centro eu não tenho. Não te agrada? Não, porque o nosso público ele está mais nos bairros. Então, assim, eu atendo muita gente lá do Nova Lima que quer fazer aula aqui, mas quando eu falo à distância, aí eles falam, se fosse mais perto, falam tanto de vocês, me indicaram vocês, mas é muito longe para mim. Okay, aí eu recebo outra pessoa lá da Júlio de Caxias, que seria aquelas adjacências do Nova Lima, as adjacências aqui da Júlio de Castilho, por aqui. Okay. Zé Pereira, por aqui. Então, são essas 2 esferas. Ok. Beleza. Zé Pereira. Eu já pesquisei franquia para franquear isso futuramente, mas vamos primeiro Campo Grande. Claro. Dá para ir fazendo as coisas aos poucos, né? Você participa de projetos sociais? Deve ter tido alguma pesquisa dos meus estudantes que eles colocaram. E você participa de algum projeto social? Olha, antes da pandemia, nós estávamos fazendo visitas no asilo, levando alunos, professor num domingo para visitar, para cantar, né? Fazer uma tarde de música com eles. Aí antes eu fazia uma semana, um mês antes da data, para poder a gente arrecadar fraldas, alimentos. Mas quando eu criei essa ideia, nós fizemos, acho que foi uma vez que a gente conseguiu fazer e logo veio a pandemia, então nós não tivemos muito sucesso. Sem problema. E hoje, vamos lá, agora só para finalizar o nosso bate-papo, tá? Hoje, se você falasse assim, Paula, eu enxergo 3, 4 grandes problemas, mas eu vou eleger para você 1 ou 2 que eu gostaria de começar a olhar para isso. Problema, quando eu digo, não é só problema, tá? É problema no sentido de querer resolver. Então, por exemplo, pode ser abrir uma nova unidade. Isso não é um problema, mas é uma coisa que você gostaria. Então, se você pudesse nos direcionar, aonde estariam os pontos que você enxerga que são pontos que você gostaria que melhorasse? Olha, a princípio, não adianta eu pensar em abrir novas unidades se eu não tenho profissionais para atender. Então, o meu problema hoje são profissionais da área de música, são professores, são educadores musicais. Você pode nos contar um pouquinho se é que existe isso? Como é que você seleciona esses professores? Você tem uma forma pronta ou não? É o cara que indicou o outro, que é amigo do outro, que veio, que não tem problema nenhum, mas só para eu entender. A gente
parte primeiro do caminho correto, do caminho certo, né? Que normalmente eu lanço no Facebook, no Instagram, que estamos com uma vaga. Aí a gente pede para os professores, se tiver alguma indicação, fazer alguma indicação, ele vem, eu faço uma entrevista com ele. Primeiro eu vou naquilo que é certo. Tem formação? Você é formado em música? Não tenho formação. Tá, mas me conta a sua experiência musical como educador. Eu dei aula na igreja, eu dei aula não sei na onde, e aí eu faço toda a parte para conhecer ele. Eu faço primeiro a entrevista, analiso ele, vejo se ele tem os princípios e valores a princípio, explico como que a gente trabalha, como que é o pagamento. Se ele me disser que ele tem interesse, aí ele vai para a fase 2. Não, eu tenho interesse, eu quero. Aí, então, você vai passar pelo professor Clédiston, que vai te avaliar, ele vai te avaliar nos instrumentos que você me disse que você está apto para dar aula, e ele vai te explicar como que funciona. Aí o meu marido vai lá e testa ele na bateria, no violão, vê o nível de conhecimento dele, como que ele é. Depois disso, eu dou o roteiro para ele de como funciona uma aula demonstrativa, e aí ele vai passar por uma simulação, um teatro de uma aula demonstrativa. Aí ele passa pela aula demonstrativa, tem essa realidade, e aí a gente já passa para esse ponto. Então, quando não vem pessoas das redes sociais, eu vou pela indicação. E aí eu vou filtrando isso. Quando eu tô muito no desespero, que não tem jeito, eu tenho que pegar o que vier. Eu pego o que vier e vou trabalhando ele. Então, é um erro, mas... Esse seria, então, um calcanhar de Aquiles para você. Exato. Qual outro? A gente precisa de opções para a gente trabalhar, porque eu tenho todo um trabalho teórico, prático com os meus acadêmicos, depende do semestre que eles estão, então, só para que eu consiga entender, qual seria o outro? O outro, você fala outra forma de recrutar? Outro problema seu. Por exemplo, agora eu vou te dar o que eu poderia, né? Como é que a gente traz mais cliente? Como é que a gente faz ações? Isso é uma dor para você hoje, ou você prefere antes estruturar a sua parte para depois trazer cliente, ou vamos fazendo tudo junto? Isso é uma dor para você? Você tem desejo de ter mais clientes ou não? Muito mais, muito mais. Tanto é que eu tenho horários, eu tenho capacidade, tenho isso. Tenho demanda, não vou mentir para você, eu tenho demanda, mas eu preciso entender onde nós estamos errando. É na demonstrativa? É no fechamento da matrícula com a secretária? Então, eu preciso identificar que eu ainda estou em busca, tentando descobrir isso. Eu acredito que essa consultoria vai me ajudar muito, porque eu ainda não encontrei. Porque demanda, Paula, eu tenho, gente. Eu tenho demanda. Né? Então, assim, eu gostaria de trabalhar os dois juntos. Ok. Então, como eu te falei, até para não ocupar muito nem o seu tempo, nem o nosso aqui de uma maneira geral, é uma entrevista inicial, é um diagnóstico. O nosso próximo passo a equipe vai transcrever essa entrevista, a gente vai identificar os pontos de dor para você. Eu, junto com eles, faço um plano teórico, boto eles para estudar toda a parte de teoria. Eu, claramente, já tenho mais ou menos uma ideia na cabeça. Eles trazem isso e a gente vai alinhando. Antes de tomar uma decisão, de seguir um caminho, eu te passo tudo e, possivelmente, aí eu vou precisar de mais informações. Francisca, a gente foi por esse caminho. A equipe pode ir para fazer uma pesquisa, conversar, só observar, olhar o que acontece, entendeu? Então a gente vai ter esses próximos passos aí. O nosso plano é lá, o que vai ser entregue a você vai ser final de junho, mas daqui até lá a gente tem um caminho pela frente para ser percorrido, tá bom? Perfeito. Alguma dúvida? Turma, Nachelle, Vitória, Bruna, alguma pergunta que ficou mal explicada, que vocês querem perguntar alguma coisa a mais? Fala, Nath. Eu tenho uma pergunta. Dá para ouvir bem? Sim. Em relação a esse professor, às vezes a empresa fica manchada por conta disso. Ok, o professor ele é um ótimo professor, dá uma aula exemplar como ninguém, porém o comportamento dele pode te manchar.
Você já chegou, já conversou com ele, já pediu para ele mudar? Porque, assim, às vezes a aula dele é muito boa. Eu já tive professoras que a aula era excelente. Eu já fiz aula de dança. A aula era excelente, só que ele era uma porcaria como pessoa, entendeu? Então, assim, eu fiquei lesada, porque depois disso eu não procurei mais ninguém, porque não tinha ninguém como ele. Só que por conta disso eu também não queria me expor. Então, assim, você já buscou algum meio para melhorar? Porque às vezes você pode estar perdendo cliente, não porque ele dá uma má aula, mas pelo comportamento dele. Sim, pelo comportamento e até mesmo, Natiele, pelo marketing negativo de um falar para o outro, né? Essa é uma dor, uma preocupação muito grande, mas como eu disse, por falta de ter outro para assumir o lugar dele, eu estou segurando. A gente já conversou, já fiz por escrito, já notifiquei ele, já tive alguns casos, eu notifiquei ele, fiz por escrito. Então, assim, sempre que surge alguma coisa, eu ponho ele, converso, peço para melhorar e já falei para ele. E ele sabe que na primeira oportunidade ele tá fora. Isso ele sabe? Mas eu ainda não tirei ele por conta disso, por falta de ter outras pessoas. E eu espero, gente, que isso seja sigiloso. Claro, tá? Não, absolutamente não sai daqui. As únicas pessoas que vão ter acesso a esse bate-papo é o pessoal do grupo dela, um mundo muito específico, só eles que podem entrar e assistir. Então fique bem tranquila. Aliás, tudo que a gente falar vai ficar só entre a gente mesmo, tá? Então, claro, somos 10 pessoas, né? Mas fica entre a gente de uma maneira simples. Então, assim, é a forma como eu tento me precaver, me proteger. Nunca tivemos nada assim, né? Mas já tive algumas percas de aluno, já tive algumas coisas que a gente pegou, algumas mães que vieram falar. Então, o que eu tive que fazer? Tirei todas as alunas, coloquei câmera em todas as salas de aula. Eu tenho câmeras em todas as salas e acompanho o tempo todo. Tá, perfeito. Mais alguma pergunta, meninas? Vitória? Tá tranquilo? Tá tranquilo, não tem pergunta, não. Então, tá bom. A gente vai... Só liguei o vídeo para me apresentar mesmo. Perfeito. Tá? A gente vai analisar muito o que foi dito. Assim, desse tempo. Pode falar, Vi. Não, então, a pergunta da colega é preocupante essa situação, mas ela já tomou providência, né? Porque o problema dele é com mulheres, meninas, crianças, né? Criança não sei, né? Mulheres, no caso. Então, ela já tomou a providência, que são alunos, né? Então, não é o certo, mas é o que ela tem no momento, né? Em todas as câmeras. Só com já teve uma atitude que pode ser ruim, mas nós, como empresário, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio entre... Exatamente. Cuidado, porque eu também não posso entrar com o pé no peito, porque às vezes eu perco muita coisa. Então, tem por isso que ele sabe, ele sente que na primeira oportunidade que eu tiver, que eu conseguir outras pessoas, eu não vou deixar ele mais, Paula, porque realmente não tem condições. Eu não posso ter um professor exclusivo só para homens. Claro. Não posso. Eu concordo em você, só que não é um processo fácil, não é uma decisão simples. Isso leva tempo, então tem que ter sabedoria. E não é fácil. Então, muito obrigada, Francisca. Gente, eu que agradeço vocês. Verdade. Muito. A gente tem esse tempo aí, fica tranquila, porque eu posso às vezes não falar com você, mas estamos trabalhando, eu dou uma disciplina focada nisso, né? Então, o tempo todo, a gente só vai conversar com você a hora que a gente vê uma necessidade de buscar mais informações ou de te passar alguma informação, até para não ficar te incomodando muito, tá bom? Imagina, tô aí para isso. Muito e tenho obrigada. certeza, eu vou ser um case de sucesso de vocês. Eu também tô querendo muito ver isso. Fica bem tranquilo, eu adoro isso. Obrigada, bom trabalho aí, tá, meninas? Obrigada. E até... Eu agradeço todas vocês. Muito obrigada. Tchau. Bom trabalho. Bom trabalho para vocês.